Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje aí eu vou estar mostrando para vocês a planilha que vocês estão vendo aí na tela e a gente vai iniciar nosso primeiro dia de leitura. Valeu! Então vamos lá, pessoal. Essa é a planilha que eu vou disponibilizar para vocês, onde tem aí já o cronograma certinho, que vai durar um ano para a gente fazer a nossa leitura, né? A única coisa que vocês precisam, eu estou gravando o vídeo iniciando aqui no dia 12 de julho, tá verdinho aqui a célula número um, que é o primeiro dia, mas vocês podem colocar o dia que vocês quiserem, então vou colocar aleatório aqui, a 20 de agosto. Ele vai mudar todas as datas sozinho, né? Então a gente consegue acompanhar. Não precisa se preocupar com outra coisa que não seja especificamente ali com essa célula verdinha, que vai mudar a data automaticamente para vocês, tá? Como eu comentei no vídeo de introdução, eu vou estar lendo todos os livros históricos, né? Inclusive os considerados ali que são pelo pessoal do catolicismo, né? E essa aba, PLB2, que é Plano de Leitura Bíblico 2, ele contém esses livros, né? Os que estão pintadinhos aqui, ó, Tobias, Judite, o segundo Macabeus, vai ter o primeiro Macabeus aqui em cima. Tem ainda Baruque, Sabedoria, Eclesiástico. Eles são ali o que eu comentei anteriormente, considerados pelos católicos, né? Mas no PLB1, o plano muda um pouquinho, né? Vocês vão ver aqui que o primeiro dia considerando todos os livros, a gente vai ler Gênesis de 1 a 4, mas no PLB1 é Gênesis de 1 a 3, por quê? Porque tem menos livros, então ficou mais espaçado a leitura no decorrer dos dias, tá? Essa aba aqui embaixo, chamada livros, é justamente para o pessoal saber, vocês consultarem aqui o que é Velho Testamento, então aqui tem quais são os livros do Velho Testamento, né? Quando é que a gente vai terminar o Velho Testamento, né? Assim, qual que é a ordem dos livros em si, desculpa. Então são 46 livros do Velho Testamento e mais do 47 ao 73 aqui do Novo Testamento, tá? Pintei aqui na mesma corzinha que está lá na planilha os livros que são chamados de livros apócrifos, tá? E acabei pintando aqui também os capítulos de Esther e aqui de Daniel aqui embaixo, porque justamente eles têm uns capítulos a mais que não tem na Bíblia protestante, tá? Então assim, de 11 ao 16 de Esther, tem a mais aqui na Católica, e, e do 13 ao 14 são esses dois capítulos que tem a mais em Daniel. Tá? Então, essa aqui é a planilha que eu vou disponibilizar para vocês fazerem a leitura de vocês. O aplicativo que eu gosto de utilizar é esse aqui da YouVersion, né? Eu tenho ele instalado no meu celular. Ele serve também como uma comunidade. Você consegue conectar com pessoas, chamar as pessoas para fazer planos bíblicos em conjunto. Ele tem mensagens diárias ali, tiradas da palavra, então versículos diários. Tem imagens para você compartilhar. Pode compartilhar no Face, no Insta, no próprio WhatsApp, se quiser. Então é ele que eu vou estar usando. Eu vou deixar o link aqui do site. Vou deixar o link também ali da App Store e da loja desculpa. E da loja da Apple e da Android, desculpa, para vocês poderem fazer o download. E basicamente eu vou usar ele inteirinho para a gente ler a Bíblia. Apenas quando chegar naquelas partes que são os livros apócrifos, que só vai ter na versão católica, aí eu vou usar um outro site. Acho que tem aplicativo também, se eu não me engano, mas no decorrer dos dias a gente passa quando chegar lá, e aí eu vou ter que usar ele para poder ler esses livros a mais. Então vamos lá, vamos iniciar aqui, pessoal. Vou clicar aqui em Bíblia, né? Eu estou no site, mas vocês podem fazer pelo celular no aplicativo. Vou ficar em Bíblia e vou escolher os livros que a gente quer ler. Então já veio automaticamente aqui pelo Gênesis, né? Gênesis 1. Eu gosto de usar a NVI, né? Mas também gosto da NVT, né? Eu vou utilizar a NVI aqui por já estar acostumado com ela e também por ter alguns adendozinhos que vocês vão vendo ali no começo, né? Então vamos iniciar aqui, pessoal. Então, Gênesis 1. Né? Eles deram um nome aqui para o princípio. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E só uma pausa aqui rapidinho, pessoal. Lembra que eu falei que tem alguns adendos? Aqui tem uma notinha. Se eu clicar nessa notinha, ele vai me dizer o que era. Então, assim,
ou quando Deus começou a criar os céus e a terra, sendo a terra, disse Deus. Então vocês vão ver isso em vários pontos da Bíblia. Às vezes tem algumas traduções, ele vai estar escrito Sheol, aí tem a explicação do que é Sheol, mas é bem legal essa anotaçõezinhas. Desculpem aí, pessoal. Então vamos continuar. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz e as, Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. E todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem. Criou Deus, mas tudo bem, pessoal. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra que produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimentos a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e noite, esse foi o sexto dia.
Então a gente chegou aqui ao final do Gênesis 1, pessoal. Agora a gente vai passar para o Gênesis 2. Só clicar nessa setinha, se tiver na web, no aplicativo, vai também ter uma setinha para passar para o próximo capítulo. Então, Gênesis 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque, porque nele descansou de toda a obra que realizara a criação. Então aqui a gente termina a criação. E eles deram aqui no aplicativo um segundo título, vamos chamar assim: A Origem da Humanidade. Essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é Glom. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará a mãe e pai e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis capítulo 3 agora, pessoal. Aqui começam os nossos problemas. O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem
e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: O que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você dentre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis 4. Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado O Senhor acertou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: Não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança.
E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden, os descendentes de Caim. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, ao qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres. Uma chamava-se Ada, a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me. Mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei o homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. O nascimento de Sete. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a que chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enós. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. O dia de hoje acabou, pessoal. Sintam-se à vontade para continuar lendo. Muitas vezes essa vontade vai vir. Eu não quero parar por aqui, né? O plano bíblico é para dar uma referência para vocês do que a gente vai ter de leitura a cada um dos dias, né? Até para que de repente não se canse da leitura, mas fiquem à vontade para continuar lendo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque esse foi o nosso prometido ali do plano bíblico. Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês.